Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de laboratório. Eu sou o Thiago Menezes e cá estou, como sempre, com meu amigo e companheiro de bancada, Márcio Augusto Campos Ribeiro. Fala, Marcinho. Salve, Thiago. Salve, galera. Como é que você está? Tranquilo? Tudo bem. Muito ansioso para esse papo que nós vamos bater hoje com mais uma entrevista com um cientista, dessa vez uma pesquisadora da USP, a Tabata, que vai conversar com a gente e falar sobre o trabalho que ela publicou sobre obesidade e função cardíaca. Eu acho que vai ser muito legal essa conversa e esclarecedora para muita gente que não é da área da saúde também. É isso aí. Você que só assiste o começo do vídeo e para, vai perder. Vamos embora. Vamos nessa! Bom, então estamos hoje aqui com a pesquisadora Tabata de Oliveira Silva. A Tabata, ela é biomédica formada pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Ela também tem mestrado pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Universidade de São Paulo, onde ela atualmente faz o seu doutorado sob orientação da professora doutora Gabriela Placonar Diniz. Bom, seja muito bem-vinda, Tabata. Hoje a gente vai conversar, né, sobre o seu mais recente trabalho publicado. E, bom, o espaço é seu agora. Muito obrigado Oi, por aceitar o pessoal. convite. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder falar do trabalho que eu desenvolvi durante meu mestrado. E é sempre um prazer, né, poder discutir ciência. E Tabata, bom, antes da gente falar especificamente do seu trabalho, a gente, toda vez que recebe um convidado, a gente faz a pergunta que, na verdade, já recebemos as mais diversas respostas e também queremos saber a sua. Para você, o que é ciência? O que é ciência para mim? Eu acho que ciência é o meio que a gente tem para poder adquirir conhecimento, né? Então, acho que começa com uma pergunta, né? A gente faz uma pergunta de, não sei, como funciona uma molécula ou como eu consigo resolver um determinado problema, e a gente usa de métodos científicos para poder conseguir responder aquela nossa pergunta, e é assim que a gente vai adquirindo conhecimento, né, e passando para outras pessoas, e outras pessoas vão aprendendo com a gente aprende com outras pessoas. Então, para mim, ciência é isso. Antes da gente ir para o slide, eu queria também que você contasse um pouco para a gente a sua trajetória. Você fez biomedicina, e aí como que você agora, da biomedicina, veio para ciências morfofuncionais na USP, e o que tem te motivado a seguir essa carreira acadêmica? Legal. Durante o meu curso, né, de biomedicina, eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica. Na época, o meu orientador foi o Dr. Marlon. Só que a ciência, né, a pesquisa, na verdade, lá na minha universidade, ainda era bem assim, inicial. A gente fazia mais umas análises laboratoriais, né, que é o que estava vinculado mais com o curso. E, para ser sincera, eu não tinha assim, uma noção de, nossa, quero fazer ciência. Eu não conhecia ainda esse mundo científico. E aí, um dia no Facebook, eu vi uma postagem lá do ICB, falando que uma professora estava procurando alunos, né, de mestrado. E aí eu mandei um e-mail para a Gabi, a gente fez uma reunião pelo WhatsApp mesmo, ela me ligou, a gente conversou um pouco, e ela falou, olha, vem aqui para São Paulo, faz um estágio, vê se você vai gostar. E aí fui para o laboratório, né? Fui muito bem recebida por todos os alunos, né? Na época, os alunos da Gabi ainda eram a Van e a Renata, e eu tive um apoio muito grande deles, e aí começou a minha paixão, assim, né? De descobrir um mundo novo, né? Eu acho que a emoção de você ser a primeira pessoa que está trabalhando com aquilo e de que você é a primeira pessoa que está descobrindo aquilo, você é a primeira pessoa que está descobrindo aquilo que você está estudando. Isso eu acho que, nossa, não tem nada que paga. E aí, meu filho, foi de vento em popa, já fiquei apaixonada
continuei fazendo mestrado com a Gabi, ela me aceitou, agora me aceitou para o doutorado também, e a gente está encarando aí essa jornada juntas, né? Tenho aprendido muito com a Gabi também, ela é uma excelente orientadora, então eu acho que a minha maior inspiração nesse meio científico veio por meio dela e também pelos meus colegas de trabalho. Legal, então vamos falar então de parte da sua trajetória que está descrita nesse artigo que foi publicado no ano passado, referente aos seus resultados do mestrado, né? Então vamos lá, pode compartilhar a sua tela. Então, hoje nós vamos discutir esse trabalho, né, que foi publicado pelo nosso grupo de pesquisa no ano passado. Foi no final do ano passado, em dezembro, então é um artigo bem recente, e é um trabalho que eu tive o privilégio de poder desenvolver durante o meu mestrado, sob orientação aqui da minha querida orientadora, e também tive a ajuda de muitos colegas. E nesse trabalho a gente conseguiu identificar que a deleção do microRNA 22 promovia hipertrofia cardíaca em fêmeas, mas, por outro lado, atenuava as disfunções metabólicas promovidas pela obesidade. Só que, antes da gente começar a discutir esses dados, eu vou contar para vocês a história de como e por que a gente quis avaliar esse microRNA 22 em fêmeas no modelo de obesidade. Então, a gente já sabe que a obesidade ela tem aumentado muito no mundo todo, né? E é claro que, embora existam diversos fatores que contribuam para o desenvolvimento da obesidade, ela se dá principalmente em função de um desbalanço, né? Então, você tem o aumento da ingestão calórica e, por outro lado, redução do gasto energético. Só que a gente precisa lembrar que a obesidade ela não está só associada a um aumento de tecido adiposo no organismo, né? Além do ganho de peso observado na obesidade, existem outras comorbidades que também estão associadas, como, por exemplo, o desenvolvimento de dislipidemia, então, aumento dos níveis de colesterol e triglicérides, diabetes mellitus do tipo 2, né, doença hepática não alcoólica, né, que é o acúmulo de gordura lá no fígado. E a obesidade, ela também está associada com o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, o que é extremamente preocupante, porque hoje a gente já sabe que as doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de morte no mundo. Bom, então a gente já sabe que a obesidade leva a uma série de fatores, né, de disfunção metabólica e também ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, só que a gente ainda não compreende por completo quais são os mecanismos que estão por trás ali do desenvolvimento dessas disfunções. Um dos mecanismos que tem sido associado tanto no desenvolvimento de disfunções metabólicas como também no desenvolvimento das doenças cardiovasculares são os microRNAs. Então, os microRNAs, eles são pequenos RNAs não codificantes que atuam na regulação pós-transcricional, reprimindo seus transcritos alvos de RNA mensageiro. Ficou confuso? Vou explicar isso aí um pouquinho melhor para vocês. Vocês devem lembrar que lá dentro das nossas células tem um processo que se chama transcrição, que é quando o nosso DNA ele é transcrito num RNA mensageiro. E tem também um processo de tradução, que é quando o nosso RNA é traduzido numa proteína. O microRNA, ele atua justamente impedindo esse processo de tradução, se ligando no seu RNA mensageiro-alvo, ou promovendo degradação desse transcrito, ou então reprimindo aí que o processo de tradução aconteça. Então, pensem comigo no seguinte cenário. Dentro do nosso organismo existem inúmeros microRNAs, que tem inúmeros RNAs mensageiros alvos, que atuam em diversas regulações aí pós-transcricionais. E aí, nesse sentido, o nosso grupo de pesquisa já vem contribuindo para a literatura. Então, lá em 2016, nós demonstramos que o padrão de expressão de diversos microRNAs no coração de camundongos com hipertrofia cardíaca promovida pela obesidade era totalmente diferente do padrão de expressão de microRNAs em um animal controle, que é um animal saudável que não é obeso e não tem hipertrofia.
E o mais interessante era que um desses microRNAs que estava aumentado no coração desses camundongos com hipertrofia e obesos era o microRNA 22. Então, a partir disso, a professora Gabriela pensou assim, bom, já que esse microRNA 22 está aumentado no coração do camundongo obeso com hipertrofia, e considerando que esse microRNA tem diversos transcritos alvos daqueles RNAs mensageiros que nós vimos anteriormente, que está associado com o metabolismo, será que esse microRNA 22 pode ser um alvo importante para o tratamento da obesidade? Então, mais para frente, né, lá em 2017, um outro trabalho do nosso laboratório foi publicado, avaliando o papel desse microRNA 22 na obesidade em camundongos machos. E aqui o que a gente viu era que quando fazia a deleção do MIR22 em camundongo obeso, você tinha uma atenuação do ganho de tecido adiposo e você também prevenia o desenvolvimento das dislipidemias, que é o aumento do colesterol e de triglicéridos. Só que a pergunta que ainda ficou no ar era qual que é o papel do microRNA na obesidade em fêmeas, já que tem toda essa questão de dimorfismo sexual, né? E aí, então, que surgiu a proposta desse projeto nosso de tentar entender se a deleção do microRNA 22 seria capaz de influenciar tanto as alterações cardiovasculares, como também as alterações metabólicas promovidas pela obesidade, só que olhando para camundongos fêmeas. Você pode só explicar para a gente um pouquinho o que é o dimorfismo sexual? O dimorfismo sexual é a diferença entre os sexos. Isso pode acontecer por questão hormonal, isso pode acontecer também por questão de diferença de expressão de genes, e a gente ainda não compreende muito bem o porquê que macho responde de maneira diferente de fêmea. E aí, por isso que é importante, quando a gente vai caracterizar alguma via ou papel de alguma molécula, a gente vê nos dois animais, né? Nos dois contextos. Então, tanto em macho como também em fêmea, ou então em homem, em mulher. Então, isso é a diferença, o dimorfismo sexual é essa diferença entre os sexos. Por exemplo, uma produção de força muscular, assim, seria um exemplo de dimorfismo sexual, por exemplo, que via de regra, assim, mulheres acabam tendo uma menor força muscular do que homens, isso pode ser um exemplo? Eu não sei se isso... Eu acho que sim, eu acho que pode ser um exemplo de dimorfismo sexual. Tá ótimo. Um exemplo de dimorfismo sexual é o porquê que as mulheres, né, ou nos estudos com camundongos, fêmeas, essas fêmeas elas tendem a desenvolver, por exemplo, obesidade num grau inferior do que macho. Isso seria também um exemplo. E aí, parte desses estudos tem tentado entender a contribuição, por exemplo, do estrógeno, que é um hormônio que está presente nas fêmeas. E aí, talvez, será que o estrógeno contribui para essa questão de obesidade, do desenvolvimento de obesidade, ou para o desenvolvimento de doença cardiovascular? Mas eu não sei bem, assim, questão de força muscular, mas sim... Não, mas eu acho que ficou claro. Na verdade, eu só estava querendo um exemplo, assim, para ilustrar, na verdade, mas eu acho que ficou bem claro. Bom, então aí que surgiu essa ideia da gente avaliar, então, o papel aí do microRNA 22 nessas alterações promovidas pela obesidade. Então, para a gente responder essa nossa pergunta, o que nós fizemos foi tratar fêmeas, wild types e knockouts por microRNA 22. Então, o animal wild type, que é um animal selvagem, ele expressa o MIR22, e o animal knockout, ele não tem o microRNA 22, tá? E aí, em seguida, o que nós fizemos foi desafiar esses animais a um tratamento com dieta. Então, a parte dos nossos grupos, né, de animais foram tratados com uma dieta controle, que é uma dieta com 10% das quilocalorias provenientes de gordura, e uma outra dieta que era uma dieta hipercalórica para a gente induzir a obesidade, que era a associação de uma dieta rica em gordura, com 60% das quilocalorias provenientes de gordura, associada à administração do leite condensado. E aí, durante o tratamento desses animais,
nós acompanhamos semanalmente o ganho de peso corpóreo, e aqui o que nós observamos era que as fêmeas wild types, que são aquelas fêmeas selvagens que têm a expressão do MIR22, quando tratadas com a dieta hipercalórica, elas apresentavam um aumento no ganho de peso corpóreo, e as fêmeas com a deleção do microRNA22, elas apresentavam uma atenuação desse ganho de peso que era promovido pela dieta hipercalórica. E aí isso fez a gente se perguntar o seguinte, bom, será que a deleção do MIR22 está promovendo essa redução do ganho de peso corpóreo por meio de uma redução da massa gorda desses animais também? E aí foi o nosso segundo passo. Então, nosso segundo passo foi realizar uma análise de ressonância magnética, que a gente consegue estimar a porcentagem de massa gorda nesses animais, e aqui a gente viu a mesma coisa. Então, as fêmeas wild types tratadas com dieta hipercalórica apresentavam um aumento da porcentagem de massa gorda, e as fêmeas knockouts para o microRNA22 apresentavam uma atenuação dessa porcentagem aí de massa gorda que estava sendo promovida, e esse aumento pela dieta hipercalórica. Esse mesmo padrão de resposta a gente observou também quando nós pesamos diferentes territórios do tecido adiposo branco depois da eutanásia desses animais. Então, a gente vê isso para o tecido adiposo retroperitoneal, né, para o tecido adiposo subcutâneo e também para o tecido adiposo perigonadal. Então, legal. Parece que, então, a deleção do microRNA22 está atenuando a adiposidade promovida aí pela obesidade. E aí, para a gente confirmar isso, nós fomos realizar uma análise de histologia para poder ver de perto esse tecido adiposo. Então, essa é uma imagem representativa de um tecido adiposo. Esses círculozinhos aqui que vocês estão vendo, essas bolinhas, são os adipócitos. Se a gente observar, as fêmeas wild types que foram tratadas com a dieta hipercalórica, elas apresentam os adipócitos bem maiores do que quando comparado aqui com o grupo controle. E a deleção do microRNA22, a gente consegue ver que atenua a hipertrofia desses adipócitos, porque os adipócitos das knockouts obesas é menor. E a mesma coisa a gente vê aqui na quantificação, né? Bom, então, legal. O microRNA22 parece que está promovendo aí um papel importante, né? Atenuando aí essa quantidade de massa gorda, atenuando essa adiposidade na obesidade. Só que a obesidade, ela leva também a outros distúrbios. E aí o nosso próximo passo foi avaliar se o MIR22 também estava tendo algum efeito no controle glicêmico. Então, aqui nós fizemos um teste de ITT, que a gente consegue avaliar o quão tolerante à insulina aquele animal está. Então, basicamente, esse teste, o que a gente faz é injetar insulina e vai avaliando em diferentes minutos a glicemia, a glicose sanguínea desses animais, tá? O que a gente consegue identificar aqui no gráfico? Que as fêmeas wild types que foram tratadas com a dieta hipercalórica, elas têm um menor decaimento da glicemia. Isso a gente consegue ver aqui também quando a gente faz o cálculo do decaimento aí dessa reta. Isso indica que a dieta hipercalórica promoveu resistência à insulina nesses animais. E essa resistência à insulina, ela foi prevenida pela deleção do microRNA22. Além disso, nós vimos também que a deleção do microRNA22 também foi capaz de prevenir o desenvolvimento de dislipidemia, que é o que a gente vai ver agora aqui nesse resultado. Então, vejam que as fêmeas wild types obesas, elas apresentam aumento dos níveis de triglicérides e também de colesterol, e a deleção do microRNA22 previne esse aumento promovido pela obesidade, tá? Bom, legal. MicroRNA22 está tendo um papel importante aí nessas fêmeas no controle do metabolismo em fêmeas induzidas à obesidade. A nossa segunda pergunta para desenvolver esse projeto era qual que era o papel do MIR22 também no coração, né? Será que ele está promovendo alguma regulação
no coração dessas fêmeas? E aí foi o que a gente foi avaliar agora logo em seguida, tá? Bom, então aqui o que nós observamos é que tanto as fêmeas wild types que foram tratadas com dieta hipercalórica, como também as duas fêmeas tratadas, nocautes, né, que foram tratadas com dieta controle e dieta hipercalórica, apresentaram um aumento do peso do coração normalizado pelo comprimento da tíbia. E isso foi novo para a gente, porque a gente esperava o contrário. E aí falamos, bom, vamos continuar investigando aí esse controle que pode estar acontecendo da deleção do MIR22 induzindo hipertrofia cardíaca. Vamos olhar esse coração mais de perto. Posso fazer uma pergunta aí? Pode. Uma pergunta primeiro técnica, por que vocês corrigem o coração, o peso do coração pelo comprimento da tíbia? E a outra, por que vocês esperavam não esperavam esse resultado? Vocês não esperavam esse aumento do coração? Eu entendi que vocês esperavam uma redução. Por que você estava esperando essa redução no peso do coração? Normalmente, quando a gente normaliza alguma coisa, né, algum tecido, a gente precisa normalizar por um parâmetro que ele não altera. E como os nossos animais são obesos, eles alteram o peso, por exemplo. Então, a gente utiliza do tamanho da tíbia, que é uma coisa que não altera entre os grupos, para a gente poder fazer essa normalização, né? E não ter desculpa, por exemplo, mas esse animal era maior, por isso que ele tem um coração maior também, ou alguma coisa do tipo. A segunda parte é que, inicialmente, nós hipotetizamos que talvez essas fêmeas nocautes, elas tivessem uma atenuação do desenvolvimento da hipertrofia promovida pela obesidade. Por quê? Porque um dos alvos do microRNA22 é o receptor de estrógeno. E tem alguns trabalhos na literatura que mostram que o receptor de estrógeno ele pode atuar promovendo cardioproteção, por exemplo, né, por meio lá de diversas vias. E aí, inicialmente, nós nos perguntamos isso, porque naquele trabalho que a Gabi fez lá inicialmente, lá em 2017, com fêmea, com macho nocaute, a gente não vê um macho com hipertrofia cardíaca, só quando ele é desafiado à dieta. E aqui o que a gente consegue identificar é que a deleção do MIR22 per se já parece induzir hipertrofia cardíaca. E aí, então, a gente continuou tentando entender o que poderia estar acontecendo no coração desses animais. Então, pensamos, vamos agora olhar um pouco mais de perto desse coração. E aí, a gente fez a histologia. Então, essa é uma imagem representativa da histologia do coração dessas fêmeas. Vocês estão vendo aqui um corte transversal na altura do músculo papilar. Então, essas bolinhas são os cardiomiócitos. O que a gente consegue identificar aqui? Que o tamanho do cardiomiócito da fêmea wild type tratada com dieta hipercalórica e de ambas as fêmeas nocautes é maior do que na fêmea controle. E o mesmo a gente vê aqui na quantificação, né, demonstrando aí, portanto, que esses cardiomiócitos estão hipertrofiados. E aí, para confirmar que realmente estava se tratando de uma hipertrofia cardíaca, nós fomos avaliar também a função do coração. Então, a gente já sabe que a hipertrofia cardíaca, ela pode levar a uma disfunção cardíaca, né? Quando o coração já não consegue mais manter a sua função de bomba, por exemplo, e aí a gente foi, então, avaliar essa função do coração, e nós fizemos isso por ecocardiograma. Então, no eco tem diversas parâmetros, né? E aí eu vou tentar explicar para vocês da melhor forma, mas aí me parem se vocês não entenderem. Vamos lá. O que a gente viu? As fêmeas wild type obesas, elas apresentavam um aumento do septo interventricular, que é aquela parede que fica entre os ventrículos do coração, e também um aumento da parede posterior do ventrículo esquerdo. Isso é muito comum no caso de hipertrofia cardíaca. E de maneira similar, as fêmeas nocautes para o microRNA22 apresentaram também um aumento do septo interventricular e da parede posterior do ventrículo esquerdo. O mais interessante aqui é que quando nós avaliamos a razão EA, que é um marcador de função do ventrículo esquerdo,
nós observamos que somente as fêmeas wild types e obesas apresentavam uma redução dessa razão. E isso podia indicar, talvez, uma disfunção diastólica, né? Ou seja, talvez esse coração não estivesse funcionando tão bem. E aí que partimos, então, para o segundo pensamento. Bom, será que talvez a deleção do microRNA22 está levando uma hipertrofia, mas é uma hipertrofia fisiológica e talvez a obesidade a gente está vendo uma hipertrofia patológica? Como é que a gente fez para responder isso? Nós avaliamos por PCR em tempo real a expressão de alguns genes que estão associados à hipertrofia cardíaca. Então, a gente avaliou aqui a alfa-actina de músculo esquelético, vimos que todos os grupos, né, das fêmeas nocautes e também a wild type obesa tinham um aumento da expressão desse gene, e nós avaliamos também a expressão de algumas miosinas. Então, vejam que as fêmeas wild types, tratadas com a dieta hipercalórica, elas têm um aumento da miosina 7, que é uma miosina de contração lenta, enquanto que as fêmeas nocautes para o microRNA22 têm um aumento da expressão da miosina 6, que é uma miosina de contração mais rápida. Então, isso talvez pode indicar que a obesidade promove uma hipertrofia mais do tipo patológica, porque você tem descompensação da função diastólica e também tem um aumento da expressão dessa miosina de contração lenta, enquanto que a deleção do microRNA22 está promovendo aí talvez uma hipertrofia do tipo mais fisiológica, né? Uma hipertrofia que ainda está compensada. E aí nós avaliamos também a expressão de alguns genes fibróticos, né? Nós avaliamos a expressão de colágeno 1 e 3, mas nós não vimos diferença estatística entre os grupos. E quando nós fizemos a histologia, também não tinha diferença entre os grupos, tá? Bom, a gente precisava ainda entender o que o microRNA22 poderia estar promovendo no coração dessas fêmeas. E aí a gente partiu para uma análise de sequenciamento, que a gente consegue fazer um screen, a gente consegue avaliar todos os genes que estão sendo expressos ali naquele coração. Então, se vocês observarem aqui nessa imagem, cada tracinho ali, cada risquinho é um gene diferente. E a gente consegue identificar que o perfil de expressão gênica no coração desses camundongos com hipertrofia cardíaca é totalmente diferente dos animais wild type controles, né? E aí nossa segunda pergunta foi tentar entender quais processos biológicos estariam sendo regulados no coração desses animais. E aí, então, que nós realizamos uma análise para poder identificar as vias biológicas que estariam enriquecidas no coração desses animais. E aí nós vimos diversas vias que estavam associadas com o processo de hipertrofia cardíaca, né? Então, vias como, por exemplo, produção de TGF-beta, crescimento do coração e também vias de contração do músculo cardíaco por sinalização aí de cálcio. Além de outras vias também associadas aí com o processo de hipertrofia cardíaca. E aí, a partir disso, para validar esses dados do sequenciamento, que foi o nosso último resultado, nós fizemos a análise da expressão de alguns genes que estavam naquelas vias associadas à hipertrofia cardíaca e que são genes também que estão envolvidos com o processo hipertrófico. Né? E aí nós fizemos essa validação para poder confirmar, então, os nossos achados lá do sequenciamento. Então, por fim, o que esse nosso estudo demonstrou, assim, fazendo um resumão, é que a deleção do microRNA22, e quando a gente desafia esses animais ao tratamento com dieta hipercalórica, eles desenvolvem hipertrofia cardíaca. Nós vimos também que as fêmeas wild types, que foram tratadas com dieta hipercalórica, elas têm todo um fenótipo obesogênico, né? Então, aumento de massa gorda, tolerância à glicose, resistência à insulina, dislipidemia, e parte dessas alterações não são encontradas nas fêmeas nocautes, né? Então, quando a gente faz a deleção do microRNA22, a gente vê uma atenuação da massa gorda, a gente vê
também uma prevenção do desenvolvimento de dislipidemia e também de resistência à insulina. E talvez esses dados, então, demonstram que o microRNA-22 ele pode ser um regulador-chave aí dessas disfunções metabólicas que são promovidas pela obesidade em fêmeas. Claro que outros estudos ainda precisam ser caracterizados, né? E com certeza vem muita coisa boa ainda por aí, mas a gente conseguiu demonstrar aí, acho que pela primeira vez, essa questão do papel do MIR22 em fêmeas obesas. E aí, por fim, eu coloquei uma imagem aqui lá do nosso grupo de pesquisa, né? O grupo que é comandado aqui pela professora Gabriela. Está aqui o e-mail dela, está aqui todos os meus colegas de lab. E aí, para vocês ficarem por dentro também do que a gente faz no laboratório, vocês podem seguir a gente pelo Instagram. Olha, eu achei excelente, de verdade, Tabata. A sua apresentação, para mim, foi ótima, e também lendo o seu artigo, eu achei de uma clareza muito grande também. E eu fiquei com algumas questões que não estão relacionadas diretamente ao que vocês fizeram, mas, de repente, alguma coisa de como vocês estão construindo esse raciocínio. Porque no trabalho de vocês é muito claro que vocês vão caracterizando o modelo do animal que tem o MIR22 deletado, e vocês chegam para observar como que o coração desses animais está. Mas, assim, o dado que me chama muita atenção é essa proteção à dislipidemia que o animal com o MIR deletado ele tem. E vocês pensaram, ou isso está em curso no laboratório, avaliar essa expressão gênica ou alguma expressão proteica de moléculas envolvidas com captação de lipídios para o fígado, para o músculo, para algum outro tecido, porque isso é o que realmente está ligado aos níveis circulantes de lipídios, né? Queria saber o que vocês discutem isso dentro do laboratório. Na verdade, tenho algumas respostas aí para essa sua pergunta. Para o meu trabalho, que foi com fêmeas, né, esses dados não foram publicados, mas eu consegui fazer para a minha dissertação, que foi avaliar algumas proteínas que estão associadas aí com o processo de adipogênese. E aí a gente viu que a deleção do MIR22 reduzia a adipogênese, tá? Então, aí, talvez por isso que a gente tinha redução aí da massa gorda, e talvez por isso que isso também poderia estar influenciando aí no que a gente vê nas dislipidemias. Agora, tem um outro trabalho do laboratório que foi conduzido pela Vanessa, que é a pós-doc lá do Lab, que ela observou também o papel da deleção do microRNA-22 nesse contexto. E aí, o que ela viu é que a deleção do microRNA-22 reduzia a diferenciação de adipócitos, reduzia a adipogênese, também promovida pela dieta, e o mais interessante era que a deleção do microRNA-22 aumentava a atividade do tecido adiposo marrom, que é um tecido adiposo termogênico, né? Então, esse foi um dos resultados também aí que foi publicado também há não muito tempo pela Vanessa, aí saiu na Metabolism, e tem um outro trabalho do laboratório que está em curso, que está investigando o papel do MIR22 na senescência, porque hoje a gente sabe que também a senescência celular tem um impacto no metabolismo, e o metabolismo também tem um impacto no desenvolvimento da senescência celular, mas esse é um projeto que ainda está em curso. Bom, você viu já todo esse papel do microRNA-22 durante a obesidade, em prevenir problema cardíaco e tudo mais. Aí me veio uma pergunta, assim, um questionamento na cabeça. Existe alguma forma de você intervir na quantidade, na expressão, de modular o microRNA-22, seja farmacologicamente, seja por exercício, seja por alguma forma de... E eu só queria emendar na pergunta do Márcio, porque, para quem não está habituado com esses termos que a gente fala, gene deletado, animal nocaute, só para ficar um pouco claro em cima da pergunta do Márcio,
é que esse modelo que você estudou, os animais têm uma modificação genética e eles nascem sem expressar essas moléculas. E aí, pegando também esse gancho do Márcio, existem pessoas, se sabe da literatura, que nascem também com esse gene, com os genes desses microRNAs deletados, e aí você aproveita e responde tudo de uma vez. Não, legal. Bom, respondendo a sua pergunta primeiro, que é a que está mais fresca na minha cabeça agora. Eu não conheço nenhum dado da literatura que fala que uma pessoa nasça com a deleção do microRNA 22, né, e qual que são as consequências para isso. Mas eu não duvido que exista, né, mas não é do meu conhecimento mesmo. A outra pergunta era o que mesmo, Marcinho? Existe alguma forma de modular o microRNA 22? Tem um trabalho que saiu na literatura também, acho que no ano passado, que eles faziam a remoção do microRNA 22 utilizando um inibidor, que é um RNA de microRNA de interferência, né? Agora não sei se estou falando besteira. Mas, bom, eles utilizavam esse inibidor do microRNA 22 e aí eles foram avaliar, então, o papel desse microRNA 22 aí no metabolismo. Essa é uma forma. Uma segunda forma, que é um trabalho que já foi publicado na literatura, é a atividade física. Então, tem um trabalho que mostra que o exercício físico reduz a expressão do microRNA 22. Então, isso também seria, talvez, aí uma forma até mais fácil para a gente conseguir reduzir a expressão desse vírus, até porque essas intervenções, né, para remoção de microRNA, a gente sabe que ainda elas são caras, né? Então, acho que o exercício físico seria talvez aí uma opção mais barata também. Certo. Caímos mais uma vez no exercício físico sendo benéfico para tudo. O professor de educação física fica saltitando uma hora dessa. O professor de educação física habita em mim. Ô, Tabata, e por curiosidade, ainda nessa questão do modelo, né, do animal que nasce sem esse microRNA, e aí ele não tem a produção desse microRNA em todos os tecidos do corpo. Existe uma forma de se fazer essa deleção ou que o animal tenha essa deleção em algum tecido específico? Existe. Primeiro, eu vou explicar para vocês como que foi feito esse animal. Esse animal a gente recebeu de uma colaboração com a faculdade Harvard Medical School, o professor Daz, ele doou esses animais. E é igual você explicou, Thiago, quando esses animais, na verdade, eles pegam o embriãozinho e aí eles fazem a deleção desse microRNA e o animal já nasce sem o microRNA e aí você começa a fazer os cruzamentos e aí as proles sempre vão vir com a deleção desse microRNA ou então expressando o microRNA 22, né, que é no caso o animal wild type. Agora, existe sim a possibilidade de você fazer uma deleção tecido específico, né? Hoje a gente tem uma ferramenta que é aquela, não sei se vocês já ouviram falar, do Crelox, que você consegue direcionar a inibição de alguma molécula, né? Então, essa técnica Crelox é como se fosse uma tesourinha. Você fala para o seu não sei como que eu poderia falar do CRE. Você avisa lá para ele que ele tem que cortar aquela sequência específica, entendeu? E aí ele vai lá e corta aquela sequência do microRNA. A gente não faz isso no laboratório, mas é possível e isso existe. Você acha que seria útil de alguma forma para o seu projeto, para algum follow-on desse seu paper? Eu acho que sim. Eu acho que seria bacana a gente avaliar, talvez, a deleção do microRNA 22 específico no tecido adiposo ou específico no tecido cardíaco, até porque hoje em dia a gente sabe que tem os exossomos, né? Então, o tecido adiposo, ele consegue mandar mensagem como se fosse um aviãozinho de papel. Ele consegue mandar uma mensagem lá para o coração através desses exossomos, e esses exossomos, eles são ricos de várias coisas, inclusive de microRNA. Então, talvez isso poderia ser interessante, sim, né? E futuramente, né? Quem sabe a gente não consegue fazer essa avaliação. Eu apostaria
no microRNA deletado no fígado, porque ele vai manter a dislipidemia, ele vai impedir a dislipidemia e talvez não promova a hipertrofia cardíaca que vocês observaram. Minha aposta, né? Mas não sou da área, então aqui eu estou dando só pitaco depois da reunião, né? Então, mas aí o lance também é, tipo, talvez dessa hipertrofia cardíaca que tem mesmo no animal controle, que teve a dieta controle, né? Seja alguma coisa mais relacionada com o dimorfismo sexual, né? Não necessariamente talvez com aumento de lipídios ou coisa do tipo, porque no animal, no macho não tem, só tem na fêmea. Então, talvez seja alguma outra interação, mas é isso, né? Tem uns pontos importantes aqui para discutir. Ó. Um dos trabalhos do laboratório está avaliando justamente o papel do MIR22 no fígado. Então, com certeza, daqui para frente a gente ainda vai ver alguma coisa interessante. E essa questão do dimorfismo sexual no coração pode ser, sim, algo que está acontecendo, até porque lembra que no início eu comentei que olha só como é a ciência, né? A gente hipotetiza uma coisa, a gente hipotetiza que a deleção do MIR22 ia atenuar a hipertrofia cardíaca, mas não foi isso que a gente viu. E cadê o danado do receptor de estrógeno do sequenciamento? A gente não vê uma expressão aumentada do receptor de estrógeno e eu não consegui sequer fazer um PCR do receptor de estrógeno no tecido cardíaco, porque a expressão era tão baixa que eu não conseguia pegar. Com certeza pode ser sim por conta de algum dimorfismo, né? Mas aí eu acho que a gente precisaria rodar 2 ensaios com macho e com fêmea também, avaliar isso em paralelo. Mas naquele último resultado que eu mostrei para vocês, daquela validação que a gente fez do sequenciamento, é que a gente, às vezes, não consegue discutir tanta coisa. Mas lá naqueles resultados, a gente vê o aumento da expressão de alguns genes específicos no nocaute controle. E aí a gente faz essa sugestão, né, de que talvez essa hipertrofia cardíaca pode estar sendo promovida por meio de algum daqueles genes, por exemplo. Bom, eu me dou por satisfeito, Marcelo. Não sei se você tem mais alguma pergunta. Em relação a isso, estou satisfeito. Minha última pergunta é... Bom, você estava fazendo doutorado agora. Você quer dar uma palhinha para a gente sobre o que é que você está fazendo doutorado agora? Pode ser. Então, meu doutorado ele surgiu a partir do meu projeto de mestrado. Então, no meu projeto de mestrado, nesse sequenciamento, nós vimos que as fêmeas obesas, elas tinham diversas vias reguladas que estavam associadas com a senescência celular. E aí a gente pensou, poxa, vamos começar a olhar para isso. Então, agora eu não estou trabalhando com o microRNA 22, ele está em stand-by, mas o que eu estou avaliando é o papel aí da senescência celular, também nas modificações cardiovasculares e metabólicas que são promovidas pela obesidade. Muito bom. Ansioso por ver os futuros trabalhos que vão sair daí. Com certeza, eu também. Bom, então eu acho que agora chegou a hora da gente ir para a dica do colegiado. Sobe a vinheta. Eu te convido a compartilhar agora na parte final da reunião de laboratório de hoje a sua dica do colegiado. A minha dica é um filme, porque eu amo assistir filme. Sempre que eu tenho um tempinho, eu gosto de assistir um filme. E aí o filme é O Menino que Descobriu o Vento. Ele conta a história de um menino que vivia num lugar... Não sei se vocês já assistiram esse filme aí. E se alguém que está vendo o vídeo assistiu, comenta aí embaixo nos comentários. Mas ele conta a história de um menino, né, que vive num povoado que é extremamente pobre, e aí chega uma situação de escassez total. E aí o que ele faz é tentar resolver aquele problema. E aí quem for assistir, assiste com o olho cientista, que é mais ou menos isso que a gente faz. A gente vê um problema e tenta dar um jeitinho ali de conseguir contornar aquela situação. E aí é justamente isso que ele faz, com muito estudo, muita dedicação. E aí eu acho que é um filme legal para vocês assistirem. Muito bom, vendeu bem o filme, fiquei com vontade de assistir. Bom, eu vou aproveitar, já que eu já estou falando, vou mandar minha dica. Para aproveitar esse mediano, São João, esse clima, eu quero falar de um sanfoneiro, ele é do Nordeste, se não me engano, é do Rio Grande do Norte, que ele é compositor também, então ele compõe música que muita gente conhece, tipo, ele compõe música tipo, que foi cantada pelo
Jorge Mateus, César Menotti Fabiano, Michel Teló. Tem um monte de gente que canta a música do cara e muita gente não conhece ele. Então, o nome dele é o Dorgival Dantas. O cara tem uma pancada de música, assim, tipo, que todo mundo conhece, só que não conhece o autor das músicas, né? Então, procura lá, Dorgival Dantas, e ouve as músicas dele para embalar o São João da galera aí, com responsabilidade. Olha, já que a dica científica da Tabata, eu vou também, para tentar tirar um pouco, às vezes esvaziar nossa cabeça da ciência biológica que a gente trabalha, eu tenho lido bastante sobre as ciências da filosofia, e eu comecei a ler um livro recente, não li todo, então a minha dica é, assim, da minha primeira impressão, o nome do livro é Indiferença de Deus e o Mundo dos Humanos segundo Descartes. A autora é Théo Menezes Rocha. É uma interpretação dessa autora sobre alguns dos pensamentos do Descartes, que foi um filósofo francês de 1600 e alguma coisa. E, enfim, está sendo uma leitura bem legal e me fazendo pensar fora das ciências biológicas, tentando pensar um pouco nas ciências do ser humano, que eu acho que ajuda a gente a compreender o nosso dia a dia. Bom, então é isso, Tabata. Eu te agradeço muito pelo seu tempo, te parabenizo pelo seu trabalho, te parabenizo pelo livro que você ganhou aqui no sorteio da reunião de laboratório também. Aqui, ó, do meu lado, já comecei a ler. Legal, legal. Bom, a Tabata é nossa colega de corredor, então para quem estiver assistindo, a gente tem um bom relacionamento, a gente sempre se encontra pela USP. E é isso, te vejo sempre que possível. Deixo um abraço também para o meu queridíssimo amigo e companheiro de bancada, Márcio Augusto Campos Ribeiro. É isso. Tabata, muito obrigado de coração por você ter aceitado apresentar aqui pra gente. E muito obrigado para todo mundo que assistiu aí. E é isso, galera. Obrigada, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz de poder passar esse momento. Espero que quem estiver assistindo o vídeo possa se divertir também, como eu me diverti aqui apresentando esses dados. E espero que em breve a gente volte a conversar de novo, né? Com novos dados aí, interessantes. Tomara. Obrigada. Um grande abraço. Tchau, até mais.